oportunidade de estarmos aqui. Hoje uma lição interessante também sobre um aspecto da razão da existência da igreja, né? A razão pela qual a igreja foi constituída, que é a pregação do evangelho, né? Os irmãos estão vendo aí hoje o chamado evangrulho, que é a mistura do evangelho com um bagulho, né? Levando o nome de evangelho. Mas o doutrinador fala algumas características interessantes, embora básicas, mas depois eu quero, para um segundo momento, mostrar na palavra do Senhor uma coisa interessante e depois responder as perguntas dos universitários, né? Foi Diego que mandou uma pergunta, Fábio que não veio ainda e Carlos Werner. Então, rapidamente aqui, só um apanhado geral da lição, como eu sempre faço, mas eu quero levantar uma outra questão, já que a gente está numa sala de estudo e de pensadores, né? De pesquisadores, de conhecedores da palavra. Então, rapidamente, eu vou ler aqui alguns tópicos que eu achei interessante na lição. Logo na introdução, o comentarista diz assim, na parte da introdução: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica. 2 pontos. Seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Esse deve ser o compromisso precípuo, né? O compromisso primário da igreja, pregar o evangelho. Mas só isso aqui dá um tema de pregação. Que o evangelho vai agradar uns e vai agradar outros. E o evangelho, basicamente, para o ímpio, é o poder de Deus para a sua salvação. Toda a história da humanidade, toda a história da igreja, né, tudo que aconteceu no Éden até hoje, aponta só para uma direção. Não tem duas, não. Só uma. A igreja foi feita para uma coisa: para pregar o evangelho e falar de Jesus. Somente isso. Mas ao longo do tempo foi se criando e enxertando, né, fazendo uma enxertia doutrinária, teológica, e hoje tem muita coisa misturada. Está tão misturado, irmão. Eu não sei a diferença entre arroz de primeira, arroz de segunda, de terceira, porque tudo isso está dentro de um saco só. Existe uma profissão chamada classificador de grãos. Conhecem? Os irmãos conhecem? Sabe o que é um classificador de grão? Chega aqueles caminhões graneleiro carregado de feijão, de arroz. Aí sobe um profissional. Eu tenho uma amiga que é lá no Pernambuco. Enquanto ela não subir e não tirar a amostra e levar para o laboratório para dizer isso aqui é tipo 1, isso aqui é tipo 2. Enquanto ela não fizer isso, o caminhão não descarrega. Certo? Porque ela é o que vai classificar e dizer que tipo de grão é aquele. Aí, como é que eles fazem isso, eu também não sei, mas é um curso, né? Para você aprender a classificar. Por quê? Porque muitas vezes as coisas estão misturadas. E esse negócio de mistura dentro do evangelho é terrível. Certo? Eu estava comentando com o pastor Eliseu domingo passado que lá no Bom Retiro, na igreja do Bom Refúgio, que é do irmão dele, eu estive lá 22 anos atrás, quando ele abriu a igreja. São meus amigos, os Moreira são meus amigos. E eu estive na fundação da igreja. E havia um problema lá, porque a igreja começou, mas todo domingo vinha uma pessoa crente. Mas ele era de uma outra linha doutrinária. E nós somos de origem assembleiana. A gente tem né? Um tirocínio, um rumo. Aí vinha um irmão da Batista, e pregava lá a palavra de Deus, mas segundo a visão dos batistas. É a comida que eles comem lá. Depois vinha um
neopentecostal e já puxava a coisa aqui para a teologia da prosperidade. E assim, irmão, isso não é uma coisa muito boa. Não é uma coisa muito boa. Porque no final isso acaba confundindo a cabeça do crente. Então é assim, Paulo diz assim, cada um permaneça no estado no qual você foi chamado. Só que ele está falando entre servos e citas. Né? Você foi chamado sempre, na época tinha a questão da escravidão. Mas trazendo isso para os dias de hoje, você aceitou Jesus na Batista e se sente bem lá e fique lá. Até o dia que você sinta, porque acontece também, conheço pessoas que por força do casamento, aqui mesmo tem um pessoal, por força do casamento, um cônjuge acompanha o outro, mas dá certo. Mas se você é presbiteriano, tem de origem presbiteriana, e crê na predestinação e aquelas outras coisas, batismo de criança, vá comer sua comida. Deixa a gente comer a nossa aqui também, né? Então tem que tomar cuidado, até mesmo dentro do evangelho, tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque você acaba ficando confundindo com várias linhas doutrinárias. Daqui a pouco você não tem uma identidade. Então passou-se 6 meses e a igreja não tinha um credo. Não pode. Você vai começar uma empresa, né? Você vai começar uma empresa, você já tem que ter um estatuto pronto, um contrato social, tem que ter as cláusulas, tem que estar tudo previamente definido onde é que você vai andar em cima. Então, você abre uma igreja e a igreja não tem um credo, a gente crê em quem aqui? Como é? Mas depois foi resolvido, veio, como ele pertencia a um ministério de São Paulo, veio um credo e se adaptou para o credo da igreja. Então, o que eu quero dizer é que esse tipo de mistura não é uma coisa muito boa, tá certo? Então, a questão do desigrejado passa por isso também, mas tem outras coisas também envolvidas, né? Falando disso aí, tem uma prima da minha esposa que está congregando aqui, que antes de vir para cá, ela congregava na Zona Norte. Aí, onde ela trabalhava, tinha um irmão batista. E não sei se foi ele que disse, alguém que disse, que ele conhecia muito o livro de Apocalipse. Sei que chamaram ele para pregar lá sobre o livro de Apocalipse. Eu fui no dia. Meu amigo, eu não entendi nada que ele falou, entendeu? Aí o pessoal lá que é pentecostal, eu fico imaginando, mas o pessoal deve ter ficado mais... Se eu não entendi nada, mas, né, para mim, tanto faz, tanto fez. Mas o pessoal que foi lá esperando alguma coisa assim inovadora, deve ter ficado com a cabeça sem entender nada. Uma vez eu frequentava a Candelária e uma irmã lá, não sei se era nova convertida, tinha pouco tempo de crente. Ela postou no Facebook um desenho, era um desenho, uma gravura, mas a gravura era assim, um crente de joelho aos pés de uma cruz. Uma cruz, um crente ajoelhado aos pés da cruz, e a figura maior era aquele Satanás, de vermelho com chifre, assim. Aí eu olhei aquilo, aí passei eu disse, irmão, essa mensagem está errada. Porque está colocado aí que o diabo é maior do que a cruz de Cristo. Jesus era colocado numa cruz, pequenininho, e o diabo não. A mensagem está errada. Não, irmão, mas é só uma imagem. Eu disse, não. Para mim, que eu conheço a palavra, eu sei como ver isso aqui. Mas o novo convertido não vai entender assim, não. E o evangelho, ele é feito, ele é nivelado por baixo, não é por cima, não. Aí ela foi e tirou a mensagem. Eu entendo o que é que você está querendo dizer. Que o crente aos pés da cruz está protegido. Mas não é essa a mensagem que está sendo passada. É que o diabo é maior do que a cruz de Cristo. O diabo é grande demais, Jesus é pequeno e o crente é menor. Ele não. Ele nos deu autoridade sobre a serpente. Aí ela foi e tirou a mensagem.
Então, essa, até mesmo dentro do mesmo segmento evangélico, precisa tomar cuidado, né? Nós somos pentecostais e nós viemos de uma igreja pentecostal, mas os irmãos sabem que lá tudo era pecado, né? Ela estava no extremo da doutrina e hoje tem um grupo neopentecostal, né? Que é também representado pelo mundo gospel, que para mim esse gospel é uma praga. Esse pessoal do gospel, cantor e essa turma que prega, sob o manto do gospel, deveria ser chamado de outra religião. Era para ser outra religião. E não dizer que é evangelho. Porque é uma bagunça. Não só as músicas, como os cantores, não todos, e principalmente com o que se prega por ali. Mas isso é apocalíptico, né? Isso é escatológico. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Qual é a característica da igreja de Laodiceia, mestre? Qual é a característica da igreja de Laodiceia? Está lá em Apocalipse. Conheço as tuas obras. É uma igreja fria ou quente? Fria. Pior é isso, ela é morna. E ela é caracterizada pelo quê? Pelo espiritual ou pelo material? Ela é caracterizada pelo material. É a igreja de Laodiceia. Mas a igreja biblicamente correta é a de Filadélfia. Certo? Que é a igreja que o Senhor se agrada. Mas são igrejas. São igrejas. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns comentários aqui, mas principalmente para uma coisa importante cada hora. Aí ele diz, uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. É uma visão cristocêntrica. Mas hoje, o evangelho que está sendo pregado por aí é uma visão teocêntrica ou egocêntrica? Quem é que tem se transformado o centro do alvo do evangelho? É Jesus ou é o... Certo? Não, você é uma bênção, você é um iluminado, o cara todo cheio de milagria, todo errado. Ele não ouve uma palavra de correção. Você está no centro do coração de Deus. Não é que Deus está no centro, não está na sua vida, não. É você que está, você que é o cara. Deus vai fazer tudo que você pedir. É tipo assim um gênio da lâmpada, né? Como se Deus fosse um gênio da lâmpada e Deus existisse para fazer todos os seus gostos e todas as suas vontades e ele não vai. Tá certo? Em princípio. Mas não vou entrar por esse caminho, não. A questão é que não é suficiente falar em Deus ou de Deus. Por quê? Roberto Carlos, nas suas músicas, fala em Deus, não fala? Quem conhece Roberto Carlos, né? Jesus Cristo, eu estou... Olha, eu falar. Aí rapaz, é uma nuvem que vai passando, não sei o quê. É assim, irmão. Porque ele fala em Deus, ele é de Deus, né? O macumbeiro fala em Deus, o espírita fala em Deus, todas as religiões falam em Deus. Sim, e é só isso? É isso mesmo? Quer dizer que porque está falando em Deus, ele é de Deus? Ele é da parte de Deus? Não. Ou fala por meio. A gente vai entrar numa questãozinha bem específica, bem numa linha bem fina, já já. Quero só mostrar aqui o que foi que ele disse. No item 3, ainda do item 1, ele diz assim. No item 2, as escrituras testemunham de Jesus. Parágrafo do item 2. Cristo é o centro da Bíblia. No item 3, do inciso 1. As escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Por que também? Por que esse também está aí? Quando eu digo também, pressupõe o quê? Que é uma coisa única ou que tem outra?
Tem outra. Então o evangelho também confronta o pecado. Então qual é a primeira premissa? Ele acabou de dizer, prega a Cristo. O verdadeiro evangelho prega Jesus. E também confronta um pecado. E poderia caber outros também aqui, poderia. E também cura, e também liberta, não é? E também prospera, porque a prosperidade bíblica existe, não existe essa maquiavélica materialista. Então existem vários tambéms aqui, mas a linha principal é que a igreja foi feita para pregar o evangelho. Quando eu dizia há muito tempo que o pior lugar do mundo para você pregar o evangelho, o pior lugar do mundo para se pregar o evangelho é aqui dentro. Igreja não é lugar de pregar o evangelho. O lugar de pregar o evangelho é lá fora. É lá onde as pessoas que não conhecem a Jesus estão. Mas a gente, há muitos anos, a igreja fazia campanhas evangelísticas, mas também criou a figura daquele culto em que chama a pessoa para dentro e praticamente força ela a aceitar Jesus. Quando ele foi feito para quem não conhece o evangelho. Você vai ver Jesus, quando Jesus era criança. Ah, irmão, mas Jesus vivia dentro da igreja. Não, na época não tinha igreja. Jesus vivia no templo. Fazendo o que no templo? O que é que ele fazia no templo? Que os grandes, os pensadores da época, os areopagitas da época, né? Ficavam admirados com um menino de 8 anos, 10 anos. O que é que se fazia dentro do templo? Ensino. Igreja é lugar de ensino. Você é tirado do mundo, vem para cá para aprender isso aqui. Ó. Pode alguém vir e aceitar? Pode, o evangelho funciona. Eu estou só dizendo que igreja não foi feita, eu estou falando da constituição das coisas. Você tem um carro popular, um Onix, um Gol, sei lá, os mais novos aí. O fabricante diz que você só pode botar até 180 quilos na mala do carro. Aí você vai e bota 10 sacos de cimento. O carro anda? Não anda. Mas ele foi feito para aquilo? O que é que vai acontecer? Vai estourar os amortecedores. Mas ele anda? Não anda. Se você pegar um carro, tração dianteira, serrar ele no meio, ele sai andando com você porque o motor e a caixa de marcha e tudo aquilo que ele precisa para funcionar está na frente, ele anda. A questão não é essa. A igreja caminha assim, caminha. Mas ela não foi feita para isso. O lugar do evangelho é lá fora, dá testemunho lá fora. A nossa guerra é lá fora. Aqui é lugar de ensino. Por isso que está aí essa palavra também. Mas aí eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Vou mostrar na palavra do Senhor uma premissa que eu levantei uma premissa para a gente pensar. E eu vou começar bem devagar. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta. Todo aquele que fala de Deus ou fala em Deus, ele está falando da parte de Deus? O macumbeiro fala em Deus. Deus abençoe. O espírita fala em Deus. Mas eles estão falando da parte de Deus? Ou o que Deus quer que seja dito? Aí eu vou contar uma experiência que eu passei há 27 anos atrás. Vou contar isso como testemunho e para que os irmãos saibam, porque se acontecer com vocês, vocês já sabem. Eu sou nascido e criado na igreja. Certo? Mas a minha vida era a vida normal, evangelismo, cantava em coral, cantava em quarteto, ainda hoje canto em quarteto. Criado dentro da banda de música com meu pai.
de avós maternos e paternos, tudo crente, desde o início do século passado. Mas eu não nasci santo. E filho de crente não é crentinho, né? Mas, enfim, nunca me afastei da igreja. Mas já vi muita coisa sendo pregada e ensinada dentro da igreja. E aí a vida transcorreu normalmente, até que aos 18 anos, no encerramento da campanha da mocidade de 1984, quem pregou nessa campanha foi o pastor, acho que foi Gilvan, Campina Grande. Ainda hoje ele está vivo. Grande pregador. Ele, depois veio o Gesiel Gomes, depois veio o Pedro Quezada, depois veio o Bernardo Johnson. Foram, assim, 4 campanhas seguidas. Nesse ano foi Gilvan. Me pergunto o que ele pregou, que eu não sei. Mas no encerramento da campanha, no domingo, 9 horas da noite, lá na Praça Gentil Ferreira, onde tem o relógio do Alecrim, quando ele disse amém, caiu uma chuva. Era o mês de março, mais ou menos. No que caiu a chuva, os crentes, olha. E só ficou uma irmã no pé do relógio do Alecrim, chorando, sozinha, tomando banho de chuva. Essa irmã era nova convertida. O nome dela é Márcia Amâncio. Hoje ela é missionária no Chile, até onde eu saiba. Na época ela era nova convertida e já pregava o evangelho e já era batizada com o Espírito Santo e tinha dom de profecia, em 8 meses de crente. Quando eu vi Márcia chorando, me deu uma compaixão enorme, porque eu sabia a história dela. Ela foi botada para fora de casa pelos pais quando disse que era crente. E vivia na casa de um casal que apoiou ela, certo? E eu sabia a história. Aí fui lá e abracei ela. 3 horas antes, no encerramento da parte da tarde, na parte da tarde, quando encerrava a reunião da mocidade, chamava os jovens lá para frente. Para quê? Alguém lembra? Quando fazia o encerramento da campanha da mocidade, 4 horas da tarde, 4h30, os jovens eram chamados lá para frente. Para quê? Para o Senhor batizar com o Espírito Santo. Vocês veem isso hoje por aí? Vê não? E aí? Era para ter. Eu fui batizado assim. Só que isso na época era uma prática comum. E assim, ó. E aí eu vi aqueles jovens chorando, todo mundo se abraçando e aquela confusão. Eu disse assim, eu nunca vou chorar desse jeito. Isso era 5 da tarde. De 9 da noite eu estava chorando igual uma criança com Márcia. Porque eu fui lá abraçar ela e consolar ela. E aí nisso chegou um outro irmão, um amigo meu, mais alto. Ficamos nós 3, abraçados e chorando debaixo de chuva. E aí eu não era batizado com o Espírito Santo na época. Batismo, que eu digo assim, falar em línguas, né? Que a gente já tratou desse assunto aqui. Batizar todo mundo aqui. Mas eu não falava em línguas ainda. Mas aí tinha um no meu ouvido falando e o outro falando. E eu caí num choro e pela primeira vez o Senhor usou alguém para mim. E foi Márcia. E o Senhor disse assim, moço, na época eu tinha 18 anos, né? Moço, quero te revelar grandes coisas. Busca-me pela madrugada. Pronto, desse dia para cá eu choro com tudo. Mas eu fui buscar pela madrugada? Fui? Sim ou não? Fui ou não? E o tempo passou. Quando foi 14 anos depois, em 98, casado, com filho já e tudo. Na época eu trabalhava com remédio. Aí o Senhor começou a... Quando chega o tempo das coisas, o tempo da profecia é um, e às vezes o tempo do... Às vezes não. O tempo do cumprimento é outro. Tem profecias que é para 25 anos, 30 anos. E aí uma história muito complicada, uma situação financeira muito difícil, muito aperreio naquele ano, muita demissão do ramo de remédio, muita insegurança.
Quem trabalha com venda sabe, né? Você vende hoje, não vende mês que vem. O problema é grande. É por isso que diz que vendedor não tem passado. Eu só vim entender isso quando eu mexia com remédio. Vendedor não tem passado. Quem tem passado é militar, que foi herói de guerra, lutou na guerra e 40 anos depois ainda é. O americano faz muito isso. Por quê? Porque ele vive das glórias do passado. A honra que ele recebe no presente é em função do que ele fez pela nação. Ainda hoje, o militar americano, quando morre, o cerimonial, o fúnebre, é muito bonito. Por quê? Porque eles não esquecem o passado deles. Mas vendedor que vende em junho e bate a cota de junho, se ele não bater a cota de em julho, ele vai ser tido como um bom vendedor? Por isso que diz, vendedor não tem passado. Rapaz, eu vendi muito, eu bati muita cota. Sim, e hoje você bate? Ela existe. Se bater, Acabou-se. Então, as coisas do passado, para nós, não importam, né? E aí, dentro dessa tormenta, eu orando, aí sim, por causa do aperreio que eu vinha passando, eu fui orar de madrugada, 14 anos depois. Porque o crente só ora na, né? Como é, crente só presta na peia, né? Por isso que a alma, ela só quer duas coisas. Se Davi disse assim, descansa, ó minha alma, porque eu ainda louvarei ao Senhor. Por quê? Porque quem entra em agonia, quem se aperreia dentro de você é a sua alma. O espírito é firme, mas a alma é instável. Então, na hora da aprovação, todo mundo vai orar, né? Eu fui orar também. Nessa de orar de madrugada, eu tive uma visão. Uma visão, foi bem uma visão, uma experiência. Que foi basicamente assim. Um pouquinho antes disso, um ano antes, uma irmã, eu estava me congregando na Vitória Cristã, nessa época. Uma irmã, eu era controlista do som, e uma irmã disse assim, irmão, eu tenho uma palavra do Senhor para lhe dar. A irmã, mal, assim, não me conhecia, não falava comigo, mas era da igreja. Eu tenho uma palavra do Senhor para lhe dar. O irmão pode vir aqui amanhã, segunda-feira? Eu disse, posso, irmã. Que hora é para eu vir? 2h30 da tarde. Ele está certo. Aí eu pergunto aos universitários, eu fui ou não? Fui? Fui não. Sabe, irmão, você tem 3 filhos, um exemplo. Você tem 3 filhos. É tudo filho seu. Aí um você chama, fulano, ele larga o que está fazendo e faz. Pronto, pai, o senhor chamou? Eu era assim com meu pai. Aí o segundo filho, você chama, ele faz. Peraí, vou já. Esse é meu filho. Meu filho é assim comigo. Meu pai me chamava, eu podia estar onde fosse. O senhor chamou, pai? O meu filho, eu chamo, ele faz, vou já. Agora é um vojá de quem tem TDAH. Então, ó. É melhor eu ir lá e fazer. Mas é meu filho. Tem a minha genética. E tem aquele filho que você chama e ele faz só assim. E não vai. Esse sou eu. Quando o Senhor começou a me chamar, aí eu fazia assim. E ele começou a mandar os seus servos. Mas eu não entendia que era o Senhor me chamando para uma conversa. E mandou essa irmã. E por 4 meses essa irmã, irmão, eu quero falar com você. Sabe quando você está com a palavra do Senhor? Quando você está cheio da palavra do Senhor, tem quem controle. Você fica em paz quando você está com a palavra do Senhor. Tem que entregar alguém. Rapaz, estou doido para ver. Eu tenho que encontrar Fábio. Eu preciso.
doido para ver Fábio, eu preciso dar uma palavra a ele. Enquanto você não vir, não entregar, você não sossega. Jeremias diz isso. Eliú vai dizer isso, onde eu quero chegar. Enfim, eu passei 4 meses enrolando. E ela me deu a palavra do Senhor, entregou. E disse, não, eu estava orando desde janeiro que eu quero falar com o irmão, isso já era abril. E o Senhor mandou lhe fazer uma pergunta. E eu disse, pode perguntar. Ele mandou ele perguntar o que é que te falta. Aí veio aqui para eu dizer, é dinheiro. Diga a ele que eu quero dinheiro. Eu estou precisando de dinheiro para pagar minhas contas, que eu estava aperreado. Certo? Eu estava andando com o pneu careca, num Fiat Uno, virando o pneu, porque o pneu de fora, a parte de dentro tinha mais borracha do que a parte de fora, eu virava. E surgiu uma situação, quando eu pensei em dizer, é dinheiro, o Senhor disse, não diga que é dinheiro, porque não é. Aí eu nem falei, a palavra nem saiu da boca. Ele quer conversar com você, vai orar de madrugada, olha, 14 anos depois, disse a mesma coisa que a irmã tinha dito 14 anos antes. Vai orar de madrugada, ele quer falar com você de madrugada, tire do seu tempo para ir orar de madrugada. E eu disse, e que mais? Não, era só isso. Era só Alguma coisa íntima, de intimidade? É. Com o Senhor? Sim. 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 Quando ele vai chamando. E assim, o Senhor nunca lhe chama para nada. Quando o Senhor chama, ele só tem uma coisa na vida que o Senhor quer, que ele gosta, que é o negócio dele. Como o seu negócio... Qual é o seu negócio? Não é consórcio? Pronto. Adianta eu falar para você de remédio? Não, o seu negócio é consórcio. Qual é o negócio de Deus aqui na terra? O que é que ele quer mesmo? Pregação do Evangelho. Não tem outra. Então, quando o Senhor lhe chamar, bote logo suas barbas de molho, porque é alguma coisa relacionada à obra, com certeza. Em relação a... Pegando o que você está falando, a Bíblia, todo mundo que a gente vê que realizou uma grande obra, não tem especificando na Bíblia como ele foi chamado, mas certamente ele teve essa conversa Sim. com Deus. Sim. Elias, para ele realizar o ministério dele, o tisbita, Deus foi até Tisbe falar com ele, para ele sair de lá e fazer o que Deus mandou. Eliseu também. Alguns, como o profeta Amós, especificam um pouco mais, né? Você é quem? Não, eu sou um criador de gado. Eu só crio gado. Mas foi Deus que... Aí ele fala especificamente como foi que Deus falou com ele. Mas tem... Ali na Bíblia, a maioria das pessoas não fala, né? Abraão tem, né? Deus foi lá, sai daí. Mas tem muita gente ali que não tem. Como é que foi o encontro de Deus com aquele homem? Para ele se levantar e fazer o que Deus mandou, né? E muita gente aqui, se não teve esse encontro, vai ter. Se teve, e aí tá indo para trás, fingindo que não tá é vendo? com ele. Ainda vai, né? Os 14 anos vai chegar. Pois é. Todo mundo vai ter algo para fazer, né? Só que a Bíblia a gente não fala especificamente porque é uma coisa íntima, né? É muito específica, que é onde a gente está entrando aqui. Então, e aí eu fui. Vocês acham que eu fui orar de madrugada? Quando foi em agosto, eu não aguentava mais. Aí eu estava na madrugada, eu fui acordado, eu passei por essa experiência. A experiência era assim: eu vinha andando e caía num buraco na rua. Vum! Quem assistiu Matrix aqui? Eu assisti. Assistiu Matrix? Não é um mundo espiritual que funciona, que ninguém vê, mas ele tem um ponto de conexão. Qual era o ponto de conexão do mundo real para o mundo espiritual? Era uma linha telefônica. A linha telefônica fazia conexão entre o mundo real e o mundo espiritual, que é onde as coisas de fato aconteciam. E o que acontecia lá regulava a vida aqui em cima. Então eu caía nesse buraco. Né? Eu nunca contei isso, eu se contei para 1 ou 2. Quando eu caía nesse buraco, eu parava numa gruta fechada, escura. Já vi aqueles filmes de guerra que fica o entrevistador entrevistando o prisioneiro. É um birô com a luz de centro
Aí de um lado fica o oficial que prendeu o prisioneiro e fica interrogando para puxar os segredos militares, né? Pronto, esse era o cenário. Só que não tinha, eu caía no birô, caía aqui, não tinha ninguém aqui. Mas aqui tinha uma cadeira desse jeito e eu aqui. Eu caí aqui. E fiquei tudo preto, só uma luz aqui. E aqui tinha um ser sentado desse jeito, ó. Um ser de cabelo grande e vestes brancas, sentado desse jeito, ó. Igual você tá aí. Muito bem sentado, com a cara mais tranquila do mundo. E eu aperreado. E ele assim. Ele nem se levantou. E aí quando eu cheguei, é a questão do encontro, ele disse assim: olá, eu estava lhe esperando. E eu disse: mas o que é que o senhor quer de mim? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Porque a conversa do Senhor, ele não tem duas conversas não. Quando ele chegou para Moisés, e foi se apresentar a Moisés, 40 anos depois, que ele fugiu e matou o soldado egípcio, já estava lá casado, cuidando de boi, cuidando de ovelha. Mas quando o Senhor chega, ele não tem conversinha de miolo de potinho, miolo de quartinha, não. O Senhor, ele é assertivo. Não joga a conversa fora e não enrola ninguém. Chega para Moisés e disse assim: olá. Primeiro ele chamou a atenção, né? O cara não está no cotidiano, pagando suas contas, não está no cotidiano. Aí olhou assim: virgem? Oxe, um fogo? Num negócio verde? Você não vai não atrás? Vai. Essas situações que chamam a sua atenção, muitas vezes é uma tribulação. Mas você vai. Ou vai de um jeito, ou do outro, mas você vai, meu filho. Na presença do Senhor, você vai. E aí, quando ele chega lá, o Senhor vai e diz: olá, você me conhece? Muito prazer. Eu sou o Deus dos seus pais. Quem são os pais naquela época? Abraão, Isaac e Jacó. Tenho visto a aflição do meu povo. Deus vai falar sobre o quê? Do negócio dele. E resolvi descer para livrá-los. E tem uma notícia para lhe dar. Quem vai é o Senhor. Adiantou Moisés enrolar? Adiantou Moisés contra-argumentar? Não, eu sou pesado de língua. É você. Seu irmão vai, mas quem vai comandar é você. E não tem esse negócio, não. E foi mesmo. Foi mesmo, fez besteira e ainda não entrou. Certo? E Deus não quer saber, não. É assim mesmo. Então o Senhor foi e disse assim: eu quero lhe fazer uma pergunta. E eu disse: pode perguntar. Mas é sobre quê? Porque amanhã eu tinha reunião, no outro dia eu tinha reunião em Recife, da empresa, que era todo mês. É sobre o que o senhor quer? Aí eu estava respondendo uma pergunta com outra. Não, não funciona assim. Preste atenção que toda a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos controla com duas palavras: sim e não. Sim e não, no máximo espere. Mas é sim e não. É igual a informática, é 0 e 1. 1 e 0, 0 e 1, 1 e 0. Não é a linguagem binária? Linguagem de informática não é binária? Tudo na informática é 0 e 1. No evangelho é sim e não. Vá ou não vá, ou espere, só. Aí eu já respondi uma pergunta com outra. Aí aqui do meu lado, aqui, tinha um ser que eu não via ele. Que ele não aparece, mas ele está presente, que é o Espírito Santo. Aí ele dizia assim: responda o que ele quer saber. Aí eu dizia: sim, mas me diga o que é, porque é para viver da obra, me diga porque amanhã eu já vou e peço demissão, já venho demitido. Agora, me tire dessa situação financeira. Aí o Espírito Santo dizia: responda o que ele quer saber. Como quem diz, não adianta, porque ele não vai dizer enquanto você não responder aquela pergunta.
Ele não está fazendo uma pergunta. Quando o juiz pergunta uma coisa a você, numa audiência, o juiz lhe faz uma pergunta direta, aí você vai contar uma história. Aí o que é que o juiz diz? Não, responde o que eu lhe perguntei, eu quero saber só o que eu lhe respondi. Só o que eu perguntei. Porque você começa a tergiversar. Não, mas você viu o homicídio? Não, é porque nesse dia eu estava com enxaqueca e estava de... Não, eu quero saber o seguinte. O senhor está aqui na condição de testemunha. O senhor viu o fato? Sim ou não? Vi não. Pronto, é isso que eu quero saber. Juiz é assim. E o senhor é a mesma coisa. Eu quero saber, a pergunta era, eu quero saber se eu posso contar com você. O que é que ele queria de mim? Ou sim, ou não. Eu fiquei fazendo pergunta. Quando eu entendi, eu disse, pode. Na hora que você diz pode, para Deus, aquilo está resolvido. Por isso que a Bíblia diz que a nossa fé, a nossa caminhada é de fé em fé, de glória em glória. Então, se você não passar pela primeira etapa com o Senhor, você não vai para a segunda. Vai morrer ali. Até você entender e aceitar. Você vai para a guerra? Vou. Pega um fuzil. Vai para a guerra? Vou. Então pega um fuzil. E você vai para a guerra? Vou não. Mas eu quero um fuzil. Não, você não vai para a guerra. Para que você quer fuzil? Deus só dá arma para quem vai lutar. Para que você quer um fuzil? Para fazer pose? Não. A arma é para quem vai lutar. O Senhor é assim, irmão. Então, eu disse pode. Na hora que eu disse pode, aquilo morreu. Aí sim ele foi para a segunda etapa. E disse assim, então, pregue a minha palavra. Porque muitos começaram e fizeram esse acordo comigo e hoje estão pregando outras coisas. Isso faz 27 anos. E eu nunca esqueci essa experiência. Aí eu disse, tá certo, eu vou pregar a sua palavra. Aí ele disse, então volte e siga a sua vida normalmente. Mas no dia que eu lhe chamar, se lembre dessa conversinha aqui. Eu disse, tá certo. Aí, estava eu de novo na calçada. Igual Matrix. Eu só vim ver Matrix 9 anos depois. Passou-se. Quando foi no ano de 2000, abril de 2000, e eu continuei minha vida normal. Família, igreja, trabalho. Numa noite de abril de 2000, eu fui dormir e não consegui dormir, na sexta-feira. Das 11 da noite, comecei a assistir um filme. E esse filme começava aqui, ó. Gênesis capítulo 1. Eu comecei a assistir. E aí eu vi a Trindade reunida, fazendo o homem, exatamente de Gênesis 1. A história é longa, depois eu posso contar. Isso foi até às 5h30 da manhã do sábado. O povo já passando para ir para a feira. Eu moro na 8, e o pessoal passa, era carroça de burro, era gente conversando, para ir para a feira. E eu de 5h30 ainda vendo as coisas. E aí eu disse, Senhor, deixa eu dormir. Estou cansado, deixa eu dormir. E fiquei com aquilo, né? Passou uns dias aí, aquela voz disse, vai escrever o que você entendeu? Rapaz, eu me sentei, peguei uma folha dessa. Eu parecia Chico Xavier. Psicografando. Escrevi 3 páginas assim, em 10 minutos. Depois fiquei... Eu escrevi isso? E guardei aquilo, passou. Passou 2 semanas depois, aí o senhor disse assim, tem mais coisa, vai escrever o que você entendeu. Aí eu me sentei de novo. "18 páginas. Eu tenho esse material impresso ainda hoje lá em casa. Digitei, imprimi, encadernei para ficar de prova. De coisas que eu vi e que eu ouvi. Pronto, de lá para cá eu fiquei assim, isso faz 25 anos. Nunca fiz teologia, nunca fui para seminário, nada. Claro, uma boa parte você aprende com outros, mas é isso aqui. Certo? Para dizer o quê? Que
Hoje, quando eu falo, às vezes eu bato em coisas que ninguém gosta. Mas eu faço isso porque eu tenho um pacto amarrado. Eu estou tornando isso público para os irmãos terem uma ideia. Porque Paulo disse assim, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Certo? Então, Clay Ribeiro, Cleizinho, não prega para agradar ninguém. E o Senhor me chamou para o ensino. O ensino é chato. Porque o ensino vai mexer em muita coisa. Ninguém quer que mexa nas feridas. Não é? Mas o meu chamado não é para evangelismo, para... Não me chamo que eu posso ir para ajudar, assim, mas para eu pegar panfleto, ei, aceite Jesus, ei. Quer me ver na praia? É isso aqui. Fui feito para isso aqui. Agora, vou levar os irmãos para falar essa questão de falar aquilo que o Senhor manda. Então fique sabendo que se você quiser pregar a palavra do Senhor, vão chamar você de todo mundo que não já me chamaram, Deus me chama. De grosso. Vai ver nome de soberbo lá em Candelária. De herege. De todo mundo. Também chamaram os profetas também. Também chamaram João Batista de louco. Chamaram Jesus de endemoniado. Festeiro. Seu mestre só vive em festa. Certo? Então, se você quiser fazer a vontade do Senhor, anota uma coisa. Vocês vão apanhar. E vão começar apanhando aqui dentro. Lá fora ninguém bate não. Bate assim, ó, lá vai o crente. Isso aí não. Agora você apanhar dos irmãos, mas fique pronto para isso. Tá certo? E aí, eu quero ir lá no livro de Jó para falar um caso de 3 rapazes chamados Elifaz, Bildade e Zofar. 3 amigos de Jó. Que souberam que Jó estava passando por uma tribulação. Biblicamente parece que eles eram contemporâneos na idade. Pelos estudos que eu fiz, Jó tinha entre 45 e 65 anos, que ele já tinha filhos casados e netos. E Jó entrou naquela tribulação, aquele aperreio, todo mundo sabe. Né? Ele perdeu filhos, ficou enlutado pela morte dos filhos, isso já é muita coisa. Perdeu sua fonte de renda, porque mataram os animais que ele vivia da pecuária. E ficou doente da cabeça aos pés, que alguns dizem que é lepra ou câncer de pele, mas pelo histórico bíblico, a doença mais comum na época era lepra. E para fechar com chave de ouro, né, aí é onde vem a minha crítica, porque não tem jeito, eu vou falar mesmo. Ainda veio uma mulher do inferno, né, a esposa dele, que deveria ter outro tipo de discurso, aí chega e diz assim, mas homem, tu tá num estado miserável muito grande. Faça o seguinte, amaldiçoe a Deus e morra logo. Mulher passa as coisas. Oh, Deus perdoa. Nessa parte, quando a mulher fala amaldiçoa a Deus, no original tá abençoe. Só que ela fala ironicamente. Eles não poderiam proferir isso. Sim. Mas tem gente que diz que o copista ficou receoso de escrever amaldiçoa Deus, entendeu? É. Mas realmente está abençoa. Na minha tradução tem amaldiçoe. Abençoa Deus. Não, mas todas as Bíblias tá, mas tá no original para que a gente entenda. Abençoa Deus. Sim. Mas a mensagem que ela traz, ela coloca numa forma irônica. Porque não tem como você ver, muitas vezes, a ironia só nas palavras. Exatamente. Então está acontecendo um caos. Mas você vai ver... Abençoa Deus e morre. Entendi. Perfeito. Mas você vai ver ironia muito em Elifaz. Quando Elifaz vai falar para Jó, depois de 7 dias de choro, né? A dor era tão grande que eles passaram 7 dias e 7 noites em roda, só chorando. O tamanho era a dor de Jó. E Elifaz, quando ele vai abrir a boca, ele diz assim, Jó começa a dizer assim, maldito o dia que eu nasci, por que eu nasci? E aí Elifaz, quando vai começar a falar, ele diz assim, segundo eu tenho visto, aquilo que se planta é aquilo que se colhe. Pronto, começou.
pessoas alfinetadas. E aí eles três, eles que na verdade são quatro, que tem Eliú, mas Eliú só fala no final. Eles vão com a missão de consolar. Souberam do problema, mas rapaz, vamos lá consolar. O Fábio está passando por um problema grande, vamos lá, vamos formar uma comissão aqui e vamos visitar lá o irmão Fábio, porque o negócio lá tá ruim. Aí a gente vai visitar Fábio. Quando chega lá, que vê o tamanho do negócio, rapaz, o negócio aqui é sério. A gente vai dizer o quê? Se ele é um sábio igual a nós. Porque eles eram considerados sábios da época. E aí fica 7 dias só chorando. E eu acho que lá dentro pensando, rapaz, a gente vai dizer o quê? E aí quando ele abre a boca, começa a dizer essas coisas. E aí eu queria ler com os irmãos. Abra aí. Em Jó 5, rapidamente. Em Jó 4, ele faz como isso, só fala bem. Não. Você fortalecer os joelhos. Ele começa bem, que ele dá uma lição de autoajuda, de motivação, mas lá para as tantas vai começar a sair o que realmente está dentro. Às vezes a gente quer incentivar alguém de fora para dentro, que é o que ele está querendo fazer, mas o tempo vai passando, nada vai se resolvendo, e aí você começa a mudar o discurso. E é isso que acontece. Uma missão que era de consolação passou a ser uma missão de acusação. Todos os três vão acusar Jó. Que é isso que a gente vai ver. Leia aí Jó 5, do 9 ao 27. Rápido. Do 9 ao 27. Alguém leia aí que a minha garganta... Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem... Fala aí para a classe. 5 a partir de 9. Ele faz coisas tão grandiosas que não se podem enquadrinhar. Só um instantinho. Preste atenção à fala de Elifaz. Elifaz vai falar de Deus. Da pessoa de Deus, tá bom? É isso, vá. E tantas maravilhas que não se podem contar. Ele dá a chuva sobre a terra. Sim ou não? Até aqui tudo bem? Vocês concordam com o que ele está dizendo? Ele faz o quê? Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Sim ou não? Vamos respondendo. Para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. Sim ou não? Ele é justo? Vamos embora. Ele aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Apanha ou não apanha? Sim. E o conselho dos perversos se precipita. Sim. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite, as apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Sim ou não? Deus faz isso? Deus faz justiça com os pobres? Faz. Assim, a esperança para o pobre. Sim. E a iniquidade tapa a sua própria boca. Sim. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois o castigo do Todo-Poderoso. Sim ou não? Lá, o que é que Hebreus diz? Que Deus corrige o filho. Não é? Deus corrige o filho a quem ama. 12 do 5 a 11, fala isso. E diz assim: se vós não suportais a correção, vós sois filhos. Se vós não suportais a correção, vós não sois, vocês são bastardos. Certo? Pode ir. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Você está em qual versículo aí? Esse aqui é o 18. Tá, até o 27 não está perto. Cada hora, vá. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. Porque até as pedras do campo terás a tua aliança. Amém. E os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Amém. Até o 27. 27. Terminou? Esse aqui é o 24. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade, como a erva da terra.
Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Ele disse alguma besteira? Ele disse alguma coisa errada acerca de Deus, da justiça de Deus, do socorro de Deus, da segurança daqueles que confiam no Senhor. Ele falou alguma coisa errada? Isso é algum impropério? Agora vai lá. Vamos para Bildade, que é o amigo dele. Jó 8, do 1 ao 22. Outra pessoa. Jó 8, do 1 ao 22. Leia aí, Diego, para nós. Jó 8, do 1 ao 22. Rapidinho. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Por quanto tempo tu falarás estas coisas? Por quanto tempo serão as palavras da tua boca como um vento forte? Acaso Deus perverte o julgamento? Ou acaso o Todo-Poderoso perverte a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, e ele os lançou fora por causa de sua transgressão, se tu buscares a Deus cedo e fizeres a tua súplica ao Todo-Poderoso, se tu fores puro e direito, certamente agora ele despertará para ti e fará a habitação da tua justiça próspera. Embora teu início tenha sido pequeno, contudo o teu fim aumentará grandemente. Pois indague, eu te rogo, as eras antigas, e prepara-te para a busca de seus pais, porque nada somos a não ser de ontem. Nada sabemos, porque nossos dias sobre a terra são uma sombra. Não te ensinarão eles, e te contarão e proferirão palavras do seu coração? Pode o papiro crescer sem lodo? Pode o junco crescer sem água? Enquanto ainda está em seu verdor e não é cortado, ele seca antes de qualquer outra erva. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Cuja esperança será cortada fora, e cuja confiança será uma teia de aranha. Ele se inclinará sobre sua casa, mas ela não ficará de pé. Apegar-se-á a ela, mas não perdurará. Ele é verde diante do sol, e seu galho brota em seu jardim. Suas raízes se entrelaçam em volta do amontoado, e vê o lugar das pedras. Se ele o destruir de seu lugar, então este negá-lo-á dizendo, nunca te vi. Eis que esta é a alegria do seu caminho, e da terra outros crescerão. Eis que Deus não lançará fora um homem perfeito, nem ajudará os malfeitores, até que ele encha a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de vergonha, e a morada dos ímpios virá a ser nada. Vocês viram alguma coisa errada nas palavras do Bildade? O que é que ele está dizendo? Aqui ele fala a questão do hipócrita, ele já traz à luz a questão do hipócrita, mas que o Senhor, no final, eles estão falando sobre justiça de Deus. Deus é justo, tá? Uma justiça retributiva. É, que aquele que fala em humildade, o Senhor vai colocar no lugar alto. Enfim, mas eu quero dizer o seguinte. Primeira pergunta. Eles estão falando de Deus, sim ou não? Sim. Ok. Vocês viram alguma coisa estranha nessa fala deles dois? Acerca de Deus e de como Deus faz, como Deus trata as pessoas. Vocês viram alguma coisa estranha? Em princípio não, né? Vamos para o próximo. Agora vamos para Zofar. Terceiro amigo de Jó, que é Jó 33 do 14 ao 20. Outra pessoa lê aí. Jó 33, do 14 ao 20. Rapidinho. Se quiser ler, então lê. Jó 33, do 14 ao 20. Antes, Deus fala uma... Não, desculpe. Zofar. Jó 11, 11. do 1 ao 20. Do 1 ao 20. Certo. Então respondeu Zofar, Naamatita. e disse, porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? Peraí. Olha o que é que Zofar está dizendo. Essa fala de Zofar
Está se dirigindo a quem? A Jó. Porque Jó, desde o começo, que vem falando, Jó disse assim, pese-me ele em balanças justas, ele vai ver que eu sou justo. Jó disse muita coisa acerca de Deus, que Deus não faz diferença entre o ímpio e o justo, porque chama Deus de espreitador de homens, que ele foi alvo de todas as flechas do poderoso. Jó já vinha falando muito, porque ele está reclamando, porque ele está dentro da tribulação, meu filho. A visão que ele tinha de Deus era de um Deus mau, que ele estava sendo castigado. Então os caras que eram para ir consolar estão assodando o negócio. É por isso que ele diz assim, rapaz, essas palavras não vão se acabar não, é? Porque o homem falador, ele está falando isso para Jó. Vá. As tuas mentiras se hão de calar os homens. Tuas quer dizer a quem? Tuas é diferente de suas. Quando eu digo tua, eu estou falando para você. Quando eu digo a sua, é sua santidade, é o Papa, é sua, é um pronome para quem está distante. Tu é para quem está perto. As tuas palavras, está falando para Jó. E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Ninguém vai repreender ele? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou os teus olhos. Autojustificação, era o caso de Jó. Mas, na verdade, prover a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti. E te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia. Pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Está falando para Jó, você está recebendo menos do que o que você merece. Não fique reclamando não, porque o que você está passando, você merecia coisa pior. O que ele quer dizer é isso. Olha só o tom da conversa. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Isso é verdade. A sabedoria de Deus é maior do que a nossa nessa escala? Não é? Ele está dizendo alguma coisa errada? Não. Mas ele está falando de Deus. Quando ele fala de Deus, é verdade. Mas ele está também alfinetando. Tem um propósito para ele estar falando disso. A fala deles é dividida. Ora eles alfinetam e ora eles falam de Deus. Quando eles falam de Deus, é verdade. Mas aqui e acolá ele dá uma catucada. E não era para estar fazendo isso. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Pois é. Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração? Mas o homem vão é falta de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles, como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Sol da justiça. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Ou seja, na voz de Zofar, ele está fazendo uma separação entre aquele que cumpre a palavra do Senhor e aquele que não cumpre. Ele faz diferença entre justo e ímpio. Só que Jó, palavras atrás, disse justamente o contrário. Que para Deus, ele não faz diferença entre o justo e o ímpio. Porque quando Jó, lá no capítulo 3, Jó disse assim, rapaz, o que eu temia me aconteceu. Jó tinha tanto medo de perder o que tinha, tanto medo que perdeu. Para aprender a servir a Deus. Não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. E aí ele coloca Deus no banco dos réus.
Pese-me ele em balanças de prata, ele vai ver que eu sou justo. A fala de Jó, do 1 até o 32, o 29, que depois começa a falar os amigos, a fala de Jó é uma fala de quem está se justificando. Ele diz, rapaz, essa desgraça é para mim. Ele diz assim, não é a desgraça para o ímpio, é para mim que sou crente. O correio não errou não, esse negócio. Isso aqui é pro meu vizinho, que é um nojento, cachaceiro, safado, cara safado. Como é que esse negócio vem para mim? Que sou crente, que dou o dízimo, que estou na igreja, que sou um bom marido, sou um bom pai, que dou um sacolão. É para mim, está lá no 3. Não é a desgraça para o ímpio, isso aqui é para mim. É. E aí, Zofar vai no mesmo discurso. E aí agora vem Eliú, que é o mais novo, que não podia falar porque os outros eram mais velhos, mas é com Eliú que vai estar a palavra do Senhor. Abra aí agora o 33, 14 ao 20. Leia aí, Diego. 33, 14 ao 20, rápido. Porque Deus fala sim, 2 vezes. E mesmo assim, o homem não o percebe. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos sobre o leito. Então ele abre os ouvidos dos homens e lhes sela a instrução, para que ele possa retirar o homem de seu propósito e esconder o orgulho do homem. Primeira vez que você vai ouvir a palavra orgulho no livro de Jó, certo? É a primeira vez. Quem está falando aí é Eliú. Grave isso. Ele mantém sua alma afastada da cova e impede que sua vida pereça pela espada. Ele também é castigado com dor sobre o seu leito e a multidão de seus ossos com forte dor. Jó estava passando por isso. Ele disse que não tinha nem vontade de comer. E as feridas. Isso aqui é Eliú preparando ele. Isso aqui é para ele. E ele está sendo atormentado e sendo por um motivo. Para que sua vida abomine o pão e sua alma o saboroso alimento. Depressão. Sua carne é consumida de maneira que não pode ser vista, e seus ossos que não eram vistos aparecem. Sim, sua alma aproxima-se da cova, e a sua vida dos destruidores. Se houver um mensageiro com ele, um intérprete, um entre milhares, para mostrar ao homem a sua retidão, então mostra-se gracioso para com ele, e diz, livra-o de descer a cova, eu encontrei um resgate. Sua carne será mais fresca do que a de uma criança. Ele voltará aos dias de sua juventude, orará a Deus, e ele lhe será favorável. E ele verá sua face com alegria, porque ele retribuirá ao homem a sua justiça. Ele olha para os homens, e se alguém disser, eu pequei e perverti aquele que era correto, e não lucrei com isso, ele livrará sua alma de ir à cova, e sua vida verá a luz. Eis que todas estas coisas Deus faz frequentemente ao homem, para trazer sua alma de volta da cova, para ser iluminado com a luz dos vivos. Marque bem, ó Jó, ouve-me, fica em silêncio e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala, porque eu desejo te justificar. Se não, ouve-me, fica em silêncio e eu te ensinarei a sabedoria. Você leu de onde a onde? Do 14 até o 33. Tá. Agora 34, 1 a 12. 34, 1 a 12 de Jó. Tá. Ainda é Eliú falando. Vai. Você vai falar, né? Vai. Ademais, Eliú respondeu e disse, ouvi minhas palavras, ó vós, homens sábios, e dai ouvidos a mim, vós que tendes conhecimento, porque o ouvido prova as palavras, como a boca prova o alimento. Escolhamos para nós o julgamento, saibamos entre nós o que é bom, porque Jó disse, eu sou justo, e Deus levou embora o meu julgamento. Deveria eu mentir contra o meu direito? Minha ferida é incurável, sem transgressão. Que homem é como Jó, que bebe o escárnio como água, que anda em companhia dos trabalhadores da iniquidade e caminha com os homens perversos. Porque ele disse, nada lucra o homem ao deleitar-se em Deus. Portanto, ouvi-me, vós homens de entendimento.
Longe esteja de Deus o fazer a maldade, e do Todo-Poderoso a prática da iniquidade, porque o trabalho de um homem ele lhe retribuirá, e fará com que cada homem receba de acordo com seus caminhos. Sim, certamente Deus não agirá perversamente, nem perverterá o Todo-Poderoso julgamento. Quem fez a terra sobre os céus, ou quem organizou o mundo todo? Se ele puser seu coração sobre o homem, se ele juntar para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne perecerá juntamente. Obrigado. Ele Chuva de novo? Ele estava replicando o que Jó disse. Jó disse assim: rapaz, do que é que adianta ser crente? Do que é que adianta o comprazer-se em Deus se eu estou passando por isso aqui? Ele está dizendo que Jó disse nas palavras anteriores. Então Jó estava se justificando, colocando Deus no banco de réu. Ele era a vítima, ele era o perfeito, ele era o justo, e ele estava todo errado por dentro. Aí a primeira vez que você vai ver aqui, Diego leu a palavra orgulho, na minha fala em soberba. Agora abra no 36, para a gente encerrar. 36 diz assim: mais um pouco de paciência, Jó, e te mostrarei que ainda há argumentos a favor de Deus. Olha, Eliú está falando de Deus, mas os outros também estavam. Todos os quatro estão falando de Deus. De longe trago o meu conhecimento ao meu Criador, atribuirei a justiça. Olhe, até aqui, quem é que estava sendo justo e se autoproclamando justo? Jó. Mas Eliú diz que ao meu Criador eu vou atribuir a justiça, não é ao Senhor, não. Certo? Na verdade, as minhas palavras não são falsas, contigo está alguém cujo conhecimento é perfeito, o Senhor. Deus é muito poderoso, mas a ninguém despreza. Ele é poderoso e firme em seu propósito, é verdade. Não deixa viver o ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Antes com os reis do trono os assenta para sempre e assim são exaltados. Mas, aí vem o famoso mais. Apesar, contudo, todavia, mas porém, entretanto. Mas, se essa turma que ele está falando aqui, se eles estão presos em grilhões, Jó estava preso em grilhão? Estava ou não estava? E amarrado com cordas de aflição, Jó estava em aflição? Sim ou não? Essa fala aqui é para ele. Mas esses caras, quando estão amarrados em cordas de aflição ou presos em grilhões, o que é que eles fazem? Ele aqui é Deus. Esses caras que estão fazendo isso. Lhes faz saber a obra e as transgressões deles, porque se tem portado com... O que é que diz aí? No 9. Porque se tem portado com arrogância? Soberba. Olha a conversinha que eu disse que Deus não joga a conversa fora. Ele está se referindo a Jó. 10. O que é que Deus faz? Deus abre-lhes os ouvidos para a instrução. O que é instrução? O que é instrução? Ensino. Instrução é ensino. Tá ensino mesmo? E tem disciplina. Então pronto, grave. Instrução, correção, disciplina, isso aqui é tudo farinha do mesmo saco. Abre-lhes os ouvidos para a instrução e ordena-lhes que façam o quê? Que façam o quê? Converta. Aqui diz: se arrependam. Se arrependam da maldade. Por causa da hora. Lá do 42, quando Deus vai se referir a Elifaz, Bildad e Zofar, não se refere a Eliú. E vai chamar eles três de loucos. E vai dizer assim: vocês aí, Elifaz, Bildad e Zofar, não disseram de mim o que era reto ao meu servo Jó. Portanto, peço a ele para orar por vocês, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Mas Eliú está fora disso. Eliú não é citado. Por quê? Porque com Eliú estava a palavra da verdade. E para encurtar a história, Jó era um arrogante, um soberbo,
e era um auto, se auto-justificar, era um orgulhoso, pronto. E Deus abateu ele. Quando ele entendeu isso, aí ele disse, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. E aí Deus deu a ele em dobro o que ele tinha. Porque Deus não queria matar ele, queria dar uma lição. No versículo não, capítulo 29 já fala, né, que a justiça lhe servia de capa. Ele vestia a justiça. Então assim, não é suficiente falar de Deus. Porque todos eles falaram de Deus. Para Deus é importante falar aquilo que tem que ser dito. E o Evangelho é isso. É isso que eu queria dizer e trazer para essa reflexão. Não basta falar de Deus ou em Deus, não. Tem que dizer aquilo que Deus quer que seja dito. Amém? Amém. Ele esperava. Hein? De onde realmente esperava sair. Pois é.